para o Voo e AutoCast para você. E eu sou a Roberta Lessa. Eu sou a Ana Marcelino. E antes de apresentar o nosso convidado internacional, é isso mesmo que vocês ouviram, internacional, vou falar um pouquinho sobre os serviços da consultoria Voo e Auto, tá? Mas antes, se você ainda não se inscreveu no canal, já curte esse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Bom, hoje nós vamos falar de cobranças. É isso mesmo. Em parceria com a Mari BPO, nós prestamos serviços de cobranças com muita excelência. Então, mais ou menos assim, é muito bacana porque o custo é zero para o cliente. Então, se de 30 a 90 dias, mais ou menos, nós cobramos 10%. Então, você, cliente, que está com uma carteira aí de prejuízos, acesse agora o nosso site, ou o nosso Instagram, ou o LinkedIn, e entre em contato agora mesmo para desafogar as dívidas aí da sua empresa, tá bom? João, prazer estar com você. Gente, o João é da Irlanda, tá? Ele é um amigo meu de infância, e eu tô muito feliz dele estar aqui hoje com a gente. João, se apresenta aí para essa galera bonita que tá em casa. Olá, Vô. Oi, Ana. Oi para vocês que estão assistindo também. Eu moro aqui em Dublin, na Irlanda, tem 11 anos já. E, como a Rô já disse, a gente cresceu juntos até ali a pré-adolescência, né? 14 anos. E depois disso, me mudei para o interior. E aí, sim, comecei a minha história profissional, digamos assim, né? Formação acadêmica, história profissional. Até então, não tinha planos nenhum de vir, né, para o exterior. Nenhum, sonho nenhum, como muitas Não tinha pessoas aquele às sonho, vezes quando eu crescem. crescer, não. Quando eu crescer, eu quero morar nos Estados Unidos, por Nunca exemplo, teve. né? Aquela história de novela, né, digamos assim. Não, nunca pensei assim, foi bem por acaso mesmo. Vou dar um resumo mais ou menos de como foi a minha formação acadêmica e profissional aí no Brasil, para depois a gente entrar no assunto que seria que é, né, o foco de hoje, que é o intercâmbio. Muito bacana. E muita gente ainda procura, né, não só aqui na Muita Irlanda, gente, mas muita gente. não E é só legal para você trazer. inglês, às vezes para também. Eu não sei se ainda existe esse projeto no Brasil, mas existia o Ciência Sem Fronteira. Existia isso. Eu conheci pessoas aqui, inclusive, Olha, é que bacana. estavam com Não tudo lembro. pago. Não, eu não conheço. Eu já ouvi falar de alguma coisa assim nesse sentido, mas não um nome específico. E é legal que você vai trazer a realidade, né, João? Assim, hoje como que funciona, né? Como que tá atual? Porque a impressão que eu tenho é que isso muda tanto, né? Os anos, né? Bastante, Vai passando, vai sendo bastante. um processo diferente, enfim, muito Porque, bacana. assim, eu acho que lá atrás, na minha época, há 11 anos, eu acho que tanto, não só a Irlanda, mas outros países também, não tinham tantos imigrantes como tem hoje, é claro, né? Então, acho que vocês veem pelos noticiários deportações de pessoas, não só nos Estados Unidos, mas Londres também teve bastante, inclusive deportação voluntária, que o governo lá de Londres, Londres não, gente, Reino Unido, né? Reino Unido. Londres é uma cidade, Reino Unido é o todo. Então, ofereceu a essas pessoas que queriam retornar aos países delas a passagem e mais 5 mil libras. 5 mil? Não me lembro quanto, não vou ter informação, mas um valor em libras para a pessoa retornar para o país. Achei bem interessante. Achei também legal, né? Dá a oportunidade da pessoa voltar, né? Porque às vezes a Um pessoa está passando incentivo ali, né? perrengue aqui, né? Tipo, não faz mais sentido, não deu certo, porque pode dar certo, mas pode não dar também, né? Não só pelo seu esforço, mas às vezes você não conseguiu a oportunidade que precisava, enfim. Mas voltando, então eu mudei para o interior, aí com 16, mais ou menos, ali para 17, eu fiz o Enem, era o piloto, vou usar a palavra que vocês usaram no podcast de vocês, era o piloto do ProUni. Ninguém nem acreditava, nem eu mesmo, tipo, saiu o comercial divulgando, faça o Enem, depois você vai fazer
consegui bolsa de 50% até 100%, mas fiz. E aí você tinha a opção de colocar 3 cursos. Certo. E aí, dependendo da nota, aí você poderia escolher o primeiro, o segundo ou o terceiro. Eu escolhi direito, estou olhando aqui porque está a pauta. Eu escolhi direito, eu queria muito fazer direito, Sério. administração e contabilidade. Aí a minha nota não deu certo para a primeira opção, acabei fazendo administração, mas me arrependo, eu queria ter feito contabilidade. Depois que eu Ciências comecei o contábeis curso, era mais interessante para você naquela época? eu acho que não fiz isso. A gente com 16 anos sabe escolher o que na vida, né? Verdade. Vai muito pelo Eu aquilo acho que a gente acha que é legal, Que é né? bom, a gente tem exato. esse negócio na cabeça, aí trabalhar em escritório, nossa, né? Essas Isso. coisas na cabeça, que tipo, se você trabalhar em escritório, você tá super bem, né? De vida, na Uhum. vida, as pessoas te olham diferente. Mas ela É uma coisa Não, legal, João, que, perdão, que não, antes pode da falar. nossa época, né? Falando da nossa época, a gente tinha muito essa mentalidade, né? De, eu vou fazer um curso, vou entrar, né, em algum lugar que eu vou me fazer. Uhum. Hoje a nova geração já tem uma mente mais empreendedora, né? Uma mente tem. mais, assim, diferente. Então, isso é legal. E tem outra coisa, falta de informação, né? Nós não tínhamos internet, né? Não, Então, não assim, tinha. Ia ser um perigo se a gente tivesse. a internet pode ser uma arma, mas pode ser uma ferramenta, é só saber usar. Exatamente, exatamente. Redes sociais, tanta coisa, Exatamente, né? não As pessoas tinha. são muito informadas hoje. Até demais, né? Até demais, exatamente. E concluem muitas coisas, né? Por uma foto, por um vídeo, enfim, né? Sim, Enfim. sim. Aí, enfim, comecei o curso de administração e no primeiro ano de faculdade a gente já quer fazer um estágio, é lógico, né? Tem que pagar contas. Exatamente. Eu não pagava a faculdade, mas tem transporte, tem alimentação, tem livros, enfim. Tudo. Caríssimos, né? Os E naquela livros. época o salário mínimo era muito baixo, então assim. Era complicado. E o estágio pagava menos que um salário mínimo. Menos Então, ainda. Eu não sei como a gente sobrevivia, né? não faço ideia também, assim. E era uma loucura, porque acordar muito cedo, aí ficar estudando até. Comecei a usar óculos por causa disso, Olha. porque você fica tanto tempo na tela, né? Aí depois estudando à noite, até altas horas da madrugada, às vezes. É cansativo, é puxado. Quem tem que estudar e trabalhar é puxado. É puxado. E esse estágio foi em departamento pessoal, fechamento de folha de pagamento. Olha só. Bem interessante. Bem interessante. Infelizmente, não fiquei. Eu gostava muito da área, aliás, gosto, porque o ambiente de trabalho era muito tóxico. E é uma coisa que eu não admito, é trabalhar num lugar que você não se sente bem, que Sim. não só por pessoas, mas pela organização, as tarefas mal organizadas, ingerência, né? Tudo isso conta, né? Sim. Isso começou com a nossa geração, né? A gente começou a perceber que tinha algo de errado, né? Que tinha alguma coisa que não estava certa e a gente começou a olhar, tanto que a nova geração hoje eles não admitem muitas coisas hoje no mercado de trabalho, né? Diferente ainda da gente que aceita muita coisa, né? Exatamente, e trouxe muito a questão da cultura das empresas à tona, né? Antes não se via isso, né? Pelo menos na minha época, as empresas que eu passei não tinha muito isso enraizado ali, essa importância, digamos assim, não se dava a importância devida para a cultura de uma empresa, porque a cultura bem alinhada, bem estruturada, ajuda que o ambiente não seja um ambiente tóxico, né, João? E vocês que são especialistas vão saber confirmar o que eu vou falar agora, que isso acontece muito em empresa familiar, infelizmente. Sim, sim. Na verdade, eu tenho uma visão um pouquinho diferente. Eu já sou uma pessoa que eu acho que as empresas maiores, né? Vou colocar como maiores assim, eu acho que elas pregam muito e às vezes acontecem menos. Eu prefiro trabalhar em empresas menores. Você acredita? Porque eu gosto de empresa grande. Eu já prefiro, assim, nada contra, viu? As empresas multinacionais, enfim, adoro. Sou
apaixonada, tem muitos benefícios. Mas acontece claro. Mas acontece que eu acho que eles pregam muito e por conta, acho que da quantidade de pessoas e por conta de ter muitas coisas acontecendo ali, eles acabam pecando pela falta. Eu senti isso em algumas empresas que eu passei, grandes. Eu acho que é muita gente e eles eles focam muito em trazer isso, né, e se preocupar. Aliás, tem lugares que se preocupam realmente, tem pessoas, né, dentro da empresa que se preocupam. Mas eu acredito que o ambiente de empresas menores, eu acho que as pessoas são mais unidas, assim, sabe? Se ajudam. É um local que você consegue aprender muitas coisas. Eu tenho um pouco dessa visão hoje, depois de tudo que eu passei. Mas é só a minha opinião. Sim, claro. Acho que cada um vive um tipo de situação, né? Não tem como colocar tudo na mesma régua, né? Medir tudo com a mesma régua. Sim. As empresas familiares que eu passei, eu não tive experiências boas, não. Sério? E as empresas grandes, já existe aquela coisa pré-pronta, né? Não sai daquilo ali, já está tudo bem alinhado. Aí quando entra um funcionário novo, ele é treinado para fazer aquilo, ponto, acabou. Nessa empresa, minha primeira experiência foi a pior. Então, é bom, por um lado, né? Porque você já fica calejado para as próximas. Para saber o que você não quer na sua vida, né? Isso mostra o quanto é difícil não ter processo, né, gente? Lugar que não tem um processo bem desenhado, realmente dá problema, e lugar que também só tem cultura na parede, também dá problema, né? Que só está lá escrito, a parede pintada, mas a maneira das pessoas se comportar, aí a gente vê realmente como que funciona, né? É um desafio. Nós não somos uma equipe, nós somos uma família. Nossa, como você... Chega a dar pontada a gente não no fala olho. Isso aqui não, viu? Chega a dar vontade de dar um abraço. Vocês não falam Graças isso aí? a Deus. Não tem isso, Graças né, a Deus, eu nunca mais ouvi isso. Aí na Irlanda não tem esse tipo de... A estrutura é diferente, né? Vamos ser bem honestos, eles não são hipócritas assim, não. Os irlandeses são bem diretos, bem da porta de dentro da empresa, trabalho. Se for beber junto, não fala sobre trabalho. Olha. Se rolar amizade, rolou. Se não rolar também, tudo bem, se só tem o contato profissional. Normalmente não rola amizade. Normalmente, a não ser que seja entre brasileiros ou entre latinos, mas os irlandeses em si, quando eles saem da empresa, eles não querem saber de falar com ninguém, não. Será que eu sou irlandês? Dos colegas deles. Bom, pelo menos não comigo, né? Brincadeira, não, eu falo demais, gente, eu jamais. Não ia dar, talvez não. Eu sou muito calorosa. Mas aí, me conta. Tá, e aí, depois disso, eu fiz um outro estágio na área de compras. Minha experiência é bem variada. Isso, bem variada, legal. Fiz estágio na área de compras, que depois, com o tempo, essa empresa era um pouco maior, eles ficaram carentes na área fiscal, acabei passando para a área fiscal, mas assim, bem só um pezinho mesmo, sabe? Recebimento de nota fiscal, entrada de nota no sistema, conferência, etc. E aí mandar para o Contas a Pagar essa nota que foi gerada no sistema. Eu vou esquecer algumas palavras, como é falado aí. Vocês me corrijam. Isso, pode ficar tranquilo. É muito chique, né? Eu esqueci a palavra. Me corrijam. Ai, pode deixar, a gente te corrige. Bom, aí, depois disso, eu fui para fazer outro estágio, vida de estágio, né? A faculdade facilita muito a gente conseguir oportunidades, né? Verdade. Eu acho, não sei se é assim ainda, mas os estágios eram maravilhosos. Acho que ajuda ainda. Porque depois que você se forma, você é muito mais exigido, né? As empresas exigem muito mais de você. E no estágio, não. Se você tiver uma noçãozinha pequena, você já é contratado. Então, para começo de carreira, é muito bom você ter passado pela experiência de estágios. Eu agradeço a todos os estágios. Eu acho que aprendi mais neles
do que depois que eu me formei, com certeza. Ai, que bom, porque Eu não estágio sei realmente é para sobre isso. Nem você. todo mundo tem essa experiência, Essa né, nos visão, né? estágios, né? Tem gente que Né, vê esse como aprendizado. exploração. Eu não acho Não. exploração, não. Porque você tá ali para aprender. O cara Aham. vai te tacar trabalho. Vai, faz aí, não sei o quê. Mas aí você tem que aproveitar e aprender. Você Aproveitar, tá ali para abraçar, isso. exatamente. Eu também sou dessas. Ah, Eu sempre fiz mais do que me ah. pediam. Não para me Com aparecer nem nada, certeza. mas era por mim, porque assim, Não. quando alguém Se me perguntava superar, né? alguma coisa, eu já sabia, já tinha pelo menos noção das coisas, sempre fui muito curiosa, Uhum. muito curiosa. Às vezes você não precisa se prender ali na sua área. Se você está no financeiro, por exemplo, o que que o seu trabalho vai impactar na contabilidade? Por que não entender isso, né? Por exemplo, Exatamente. lá atrás, quando eu colocava a nota no sistema, se eu esquecer de colocar a retenção de imposto, por exemplo, olha o impacto que Dá isso vai muito gerar. problema. E eu era só um estagiário em início de carreira, se eu não colocasse lá retenção do imposto. Mas, É, ué, não pagou imposto esse mês? E aí, cadê? misericórdia, isso dá um problema. Dá um problemão. Dá um problemão. E, Então, bom, enfim, depois disso, acabamos já. Depois é, disso, nesse mesmo estágio, aliás, eu fui para o estágio numa empresa de artigos esportivos. Aí sim eu comecei no financeiro. Contas a pagar primeiro, gostou? depois contas a receber. Gostei, Ah, eu adorava. amo o financeiro, gente. Eu adorava contas a pagar, porque é, você lidava mais assim com funcionários, né? Com funcionários não, com colegas de trabalho, digamos assim. Não lidava com cliente, agora contas a receber, eu não gostei, É, de jeito nenhum. contas a receber. E é Eu, minha paixão, viu? eu não gosto de lidar com pessoas que não sejam conhecidas. É um desafio mesmo, João. Vocês, olha, eu admiro esse trabalho, porque não é para mim, não. Você tem que conseguir extrair o melhor da pessoa, né? Eu não sou muito bom É, nisso, não. é complicado. É complicado, mas é bom. Mas é bom que você aprende bastante. Também. Também. Sim, Tudo é aprendido. analisar, né, as pessoas. Também, assim, saber até onde você pode ir, até aqui, porque assim, às vezes eu já tive muitas coisas assim, tipo, na época de cobrança, que as pessoas me ajudavam porque às vezes, tipo, gostou da minha tratativa ali, sabe? Aí falaram assim, vou te ajudar. Sabe? Então foi muito de carisma. Eu usei meu carisma. Mas você Minha sempre teve simpatia. carisma, desde sempre. Ah, obrigada. Eu Obrigada. já não, eu sempre fui da pá virada. Eu era bom para compras, era bom para. Era não, sou, né? Bom para compras, porque compras você tem que ficar em cima. Não, mas peraí, tá muito caro. Não, mas entrega em 3 dias, não, preciso em 2. Então tem que ficar, Tem que ficar em cima, né? né? Verdade. Sim. Sim, suprimentos é uma coisa E de que tem que estar ali, né? Tem que estar tudo em dia. sim, porque se faltar matéria-prima, por exemplo, como que a empresa funciona? Um BOzão. Sim. Tá. E aí, financeiro, contas a pagar, receber e tesouraria. Nessa empresa foi onde eu fiz tudo de financeiro. Aprendi tudo. Aí Nossa, que legal. Você era deu um uma tour empresa que não. por Sim, todas as áreas. sim. Ainda coloquei um pezinho ali na contabilidade, com conciliação contábil e relatórios para auditoria, essa coisa mais, como posso dizer, de contabilidade mesmo. Foi aí Uhum. que eu comecei a aprender e a me arrepender de ter feito administração. Foi ali, foi ali que eu percebi. Eu falei, caramba, eu acho Poderia que ter eu feito, escolhi né? Ciências errado. contábeis, né? É, aí ainda tentei fazer pós-graduação, mas interrompi o curso. Porque aí a pós não é a mesma coisa. A pós, ela só te especializa. Você não vai ter aquela base toda do, tipo, beabá, Uhum. né, da Sim, não, contabilidade. não. Então, Eles eu te deixa acabei não mais forte. gostando e abandonei. Né? Sim. Tá, e aí, o que aconteceu? Depois disso, fui para uma empresa, uma seguradora grande, em São Paulo também. Fiquei um bom tempo lá na área de tesouraria, fluxo de caixa e conciliação bancária. E Adoro tinha que também. fazer os relatórios.
tinha que fazer os relatórios para os órgãos reguladores, que eram o SUSEP e a ANS. SUSEP, eu marquei aqui, que seria... Ai, tô gaguejando. Não, fique em paz, fique em paz. Eu marquei o que significa. SUSEP é Superintendência de Seguros Privados e a ANS é a Agência Nacional de Saúde, que era o ramo dessa empresa, né? Uhum. Aí, saindo dela, por motivos pessoais... Desculpa, gente. Por motivos pessoais, eu acabei querendo sair do Brasil. Não foi nada profissional, não foi nada planejado. Eu passei por uma situação e queria começar tudo de novo, sabe? Desde o pessoal ao profissional. E eu estava estudando inglês na época, não posso falar o nome da escola, mas é uma escola bem forte, bem grande, que trabalha muito conversação, ela trabalha assim, com um seriado em inglês, você tem que assistir a cada semana, e aí, na próxima semana, era assim, né, pelo menos, na próxima semana você tem que discutir com o professor, e é estritamente proibido falar português na sala. É bom que você aprende então, o muito, método né, deles, sim, mas aí, doce ilusão, né, fiz 6 meses, pisei aqui. Na hora que eu comecei a escutar o inglês propriamente dito, né, por um nativo, você fala, eu não sei nada, eu não aprendi nada. Pior que é isso mesmo, João. Eu sei, acho que a escola que você está falando, e eles têm aquele método de conversação, e assim, eles usam, não sei se já falaram isso, mas é que eu já trabalhei também na escola, né, talvez seja até a mesma, né? Escola de inglês, que é do mesmo jeito que uma criança aprende, primeiramente a falar, você precisa aprender primeiro a falar para depois escrever. E faz sentido. Então. Né? Faz muitas sentido. escolas, as outras aí, tantas, elas te ensinam a escrever primeiro para te manter preso por anos. Eu conheço gente que faz 5 anos de inglês e não fala até hoje. Eu também conheço uma galera que faz também. Eu falei, gente, mas já faz 7 anos, né? Mas quando você... Gente, dá para comprar um carro com esse dinheiro, que é isso? Mas aí quando você, mesmo fazendo 6 anos, quando você se depara com a realidade igual você, aí você fala, meu Deus do céu, eu só não vou morrer de fome. É totalmente diferente. Tem outra coisa. Agora não, porque 11 anos, então os funcionários nos mercados e nos restaurantes são brasileiros, então nem precisa mais falar inglês aqui. Tem muito brasileiro aí? Muito? Agora tem muito. Na época que eu cheguei, não, mas agora Sério? tem. Toda empresa que eu trabalho, empresa ou local que eu trabalho, sempre tem um brasileiro, ou 2, ou 3. Nossa, que legal, que legal. Muito legal. E conta como que foi que você chegou aí, como que foi? Bom, na verdade, eu tinha um plano arriscado antes de vir para cá. Eu queria ir para os Estados Unidos com visto de turista, até tirei o visto na época, ficar o tempo que era permitido e depois ir ficando, como muita gente faz, né? Ilegalmente. Mas eu, analisando melhor, falei, eu sou uma pessoa muito ansiosa, não tenho autoconfiança, vou passar nos lugares, vai dar na cara que eu tô ilegal, sabe assim? Você começa a ficar com aquelas paranoias. Tá escrito assim, ilegal. Então eu falei, não, vou buscar outra opção. Nunca tinha ouvido falar na Irlanda na vida. Hoje em dia até um pouco mais falado. Até porque a Irlanda foi parte do Reino Unido, né? Então, ela começou a sua independência e depois é que foi ganhando nome, né? Internacionalmente. Então, quem ouvia falar de Irlanda aí? Eu nunca tinha ouvido falar. Nunca. Aí, na época... Antes era muito pouco, era só uma coisa bem... Só um detalhe. Hoje que ganha mais proporção, né? Muita gente ainda acha que é parte do Reino Unido. Eles ficam péssimos com isso, porque houve uma guerra, né, para separar, uma pequena guerra para separar, até porque Irlanda do Norte, por exemplo, é do Reino Unido ainda.
Olha. E isso é uma questão religiosa, catolicismo e protestantismo. Como as pessoas da Irlanda do Norte são mais do protestantismo, preferiram ficar na parte do Reino Unido. Aí fica. Quando eu pego um ônibus e vou para. Tem uma cidade aqui que se chama Belfast, da Irlanda do Norte. Eu já me sinto em outro país. Olha. E é engraçado que é dentro da ilha da Irlanda. É muito estranho isso. E até faço uma piada com eles, mas você é o quê então? Você é irlandês ou você é British? Aí alguns ficam com raiva, alguns falam, eu sou irlandês. Não, eu sou British. É uma confusão. É um ponto delicado. É melhor não conversar sobre, não se estender, né? Não, sim. E aí comprei o curso, na época era 1 ano. Você podia ficar com 6 meses trabalhando 20 horas, estudando todos os dias, né? Tinha que ter attendance. Attendance seria ter que ir, né, na escola. Tinha que ter 80% de attendance, ou você não poderia renovar o visto. De frequência, né? 80% de frequência nas aulas. Isso, E poderia trabalhar 20 horas por semana, e aí nas férias, por 6 meses, você poderia trabalhar full time, 40 horas por semana. Legal. Só que isso aqui ficou abarrotado de imigrantes, então eles tinham que achar uma forma de reduzir. Ou de ganhar mais dinheiro também. O que aconteceu? Reduziram para 8 meses só de visto. Então, a pessoa teria que comprar mais cursos, né? Teoricamente. O curso ficou do mesmo valor, ou até mais caro, na verdade. E você pode ficar menos tempo no Brasil. No Brasil, não. Na Irlanda. Aqui. Na Irlanda. Enfim, tudo monetizado, né? tudo pensado, né? Para crescer, tudo para gerar din-din, né? Sim. Mas, para ser sincero, eu fui 1 dia na aula. Eu só fui 1 dia na aula. Fui ficando. Essa história eu vou contar, muita gente sabe. Vocês sabem como são brasileiros, né, gente? Sempre tenta dar aquele jeitinho. O que aconteceu? Tinham escolas vendendo attendance, vendendo as cartas de attendance. Então, muitos de nós, querendo ganhar dinheiro, a gente trabalhava 40, 60 horas semanais. Tinha 2 empregos, 3, para ganhar dinheiro. O euro estava lá em cima. O euro chegou a R$7. Não nessa época, né? Mas depois chegou a R$7. Então as pessoas queriam ganhar dinheiro para juntar. Exatamente. O intuito do intercâmbio não é esse, gente. Não façam isso. Venham para estudar, por favor. Não sigam esse exemplo. Venham para estudar. Se vocês querem. É porque eu não vim com a visão de intercâmbio. Eu vim com a visão de mudança de vida mesmo, né? Tanto que depois, para ficar legalmente. Sim. Cada um tem um objetivo. O meu foi alcançado. Hoje em dia, com passaporte holandês, tá tudo certo. Tá certo. Mas se você tá vindo como estudante, venha para estudar. Exatamente. Porque vale a pena. Vai ser uma experiência boa, né? Sim. Aí aqui, pela dificuldade da língua, comecei trabalhando com o que tivesse. Limpeza, restaurante, entrega, se fosse preciso. O que tivesse, para sobreviver, né? Porque o exigido, eu não sei como está hoje, mas o exigido na minha época era vir com pelo menos 3.000 euros para se manter por 6 meses, no mínimo, né? Mas não dava. 3.000 não dava. Só se você pão e água, comer pão e tomar água só. Não dava. Agora eu acho que aumentou um pouquinho, acho que é 4.000 agora, porque é claro que o custo de vida, a inflação, enfim, tantos fatores que contam, né? Sim. E quando as pessoas chegam aí, elas ficam em... Até sumiu a palavra? Acomodação estudantil. Isso. Tem acomodação estudantil, aí elas podem trabalhar, dormem, comem lá. Tentam dormir, né?
Porque as O lugar tá acomodações ali, né? O estudantis... lugar tá ali. A cama tem, né? Mas assim, se vai dormir, você já não sabe. É bem Porque simples. assim, eu vou contar da minha experiência. Quando eu cheguei, na acomodação que eu fiquei com mais 11 em uma casa com Ah, um banheiro. 11 pessoas e o quarto tinha que É, dividir é, também. tipo, dependendo do valor que você pagasse, por exemplo, você dividia com uma pessoa ou Uhum. dividia com três. Dependia do Ah, valor que você. Eu quis pagar o mais barato, então eu ficava com mais 5 no quarto. bastante. Uma Eu galera, hein? pagava, se eu não me engano, 300 euros por mês. Nossa. O que era muito. Eu não tinha noção. Hoje em dia as pessoas, como eu falei no começo, têm mais informação, né? Na minha época, eu vim em voo cego, né? Eu não sabia para onde ir, o que fazer, se aquilo era uma exploração. E era. Porque imagina, Eu tô 12 rindo de pessoas. nervoso. Pega uma casa. Vamos, Desespero vamos só. pegar uma casa, fazer uma temática básica aqui. Você pega Sim. uma casa com 4 quartos. Essa casa, talvez, naquela época, fosse custar uns 2.500 euros. Hum. Esse cara, com certeza, ganhou muito dinheiro. Essas pessoas, por mês, né? Sim. Pelo menos o triplo ele tava colocando dentro do bolso, com certeza. Mas hoje em dia as pessoas estão mais bem informadas, existem grupos em WhatsApp, em Facebook, divulgando vagas, né? Uhum. A era da rede social, nesse ponto, está ajudando bastante, né? Ai, que Até antes legal. de virem para cá, se a pessoa buscar, ela vai achar informação. Ah, isso que eu até te Bastante até. perguntar, assim, para Uhum. entender se existe, se você sabe, né, alguma dica para dar para o pessoal que queira conhecer um Tem pouco um mais, né? site, tem um site e também acho que eles têm Instagram também, é eDublin, E-Dublin. Uhum. Vamos deixar Então, na descrição depois pra galera acessar. isso. Eles são os que dão mais informações, inclusive de governo, mudanças no governo, Ah, é mudanças de importante, lei. né? Eles Super, gente. são bem informados. Eu acho que se eu não me engano, eles caminham junto com como chama quando tem um representante do país aqui? Com a embaixada. Hum. Então, eles estão sempre bem informados. Acho que é o canal mais interessante para quem está buscando vir para cá acessar. Seria o Ah, eDublin. legal. Muito Perfeito. legal. Uma das perguntas que eu ia fazer para o João, ele já começou a responder, que eu ia perguntar É, para ele, quais foram, assim, se você tem fácil, quais os maiores desafios e aprendizados que você teve, né, para construir sua carreira num país estrangeiro. Então, você É, saiu do Brasil com uma cultura, né, e aí você uhum, chegou na Irlanda com outra cultura, e aí, igual você comentou, sem tantas informações, que é o que a gente, né, hoje, ainda bem sim. que quem tem interesse em ir já tem essa possibilidade. Então, como que foi aí? Quais foram as maiores lições e de repente, ou a maior, ou algo que você queira destacar, desafio, se você quiser falar um É, em, pouquinho? prim- em primeiro lugar, o idioma, como eu já disse, né? Você pensa que sabe, mas não sabe. E principalmente porque no Brasil é muito ensinado o inglês com sotaque norte-americano. E aqui o sotaque é totalmente diferente. Se você pega palavras básicas, por exemplo, city. Hoje em dia eu particularmente odeio assistir filme norte-americano. Eu prefiro filme europeu. Porque o sotaque é horroroso. City, little. Aqui é city, little. É muito Ah, mais, sabe, imponente, muito mais fino até. O inglês sim. norte-americano. Eles falam do inglês americano e inglês britânico, seria isso? Que eu já ouvi falar, Isso, que é. tem aquele som de TH, né? Tem um, né, igual... Na verdade, o T na América do Norte tem som de R, por exemplo, city. E aqui não, tem som de T mesmo. Entendi. City. legal, Não legal. só isso, tem outras coisas, mas não vou ficar gastando no inglês aqui, não. Ô, João, e fala outra coisa. Assim, com a sua formação,
em administração aqui no Brasil, essas habilidades também de finanças, eles ajudaram você a moldar a sua carreira aí na Irlanda? Ajudou, assim, você a ter uma noção de alguma coisa? Na verdade, eu pequei nesse lado. Eles poderiam ter ajudado, mas eu não tinha informação, mas hoje em dia eu sei disso, que eles fazem isso. Inclusive, estou até de volta à escola. Eu estou fazendo curso de payroll, que é folha de pagamento. Lá atrás, olha, a minha primeira experiência foi departamento pessoal, e agora eu estou relembrando, mas com as regras daqui, cálculos daqui, como funciona. É bem interessante. Eles chamam Steps to Work, Steps for Work, que primeiro você estuda, aí você pode fazer um aprendiz, por exemplo. Tem um até que eu estou bem interessado, que é de contabilidade. Você estuda alguns dias no colégio. Ai, não é colégio que fala, gente, desculpa, é college, é faculdade. Você estuda na faculdade por alguns dias e outros dias você vai na empresa e aprende na prática. Ai, que legal! Nossa, bacana, muito bacana. Muito interessante. E recebe por isso. Você não paga a faculdade. Que maravilha! Você recebe um salário. Maravilha. Mas tem que ter as qualificações. Eu já sou formado, então eu vou traduzir já traduzi o meu diploma. Não precisa mais validar, porque o Brasil e a Irlanda têm uma parceria grande já. Então, antigamente, todo documento você tinha que validar em Brasília. Era um parto para ter a certificação, né? Digamos assim. Hoje em dia não precisa mais, é só traduzir e pronto. Nossa, João, você estava dando várias dicas, assim, no que você vem falando, eu vou anotando, né? Se eu estou com a caneta aqui, eu só vou anotando. Gostei muito que você falou, além da dica que você deu de pesquisa, você deu uma dica valiosíssima sobre o inglês, sobre o idioma. Porque se de repente a pessoa está com interesse de construir uma carreira, de fazer um intercâmbio voltado para a Europa, né? Até você me corrigir. Então, assim, procure um lugar que vai te proporcionar um ensino para isso, né? De repente, um inglês britânico, digamos assim, ou se você vai para outro. Então, é muito legal essa sua. E se você está interessado também, desculpa te cortar. Não, imagina, que isso? Se você está interessado também, hoje em dia eu tenho mais maturidade, nós temos, né? Vamos dizer assim. Lá atrás, novinhos, a gente não pensa muito nisso. Mas busque também outros canais de aprendizagem. Escute músicas, assista filme legendado. Perfeito. Hoje em dia, por exemplo, eu não consigo assistir um filme dublado. Não é só porque eu sei falar inglês. Seria mais cômodo para mim. Não vou mentir, tem 11 anos já que eu falo inglês. A cada ano vai melhorando, obviamente, mas é claro que na nossa língua tudo é mais fácil. Na nossa primeira língua tudo é mais fácil. Sim, mas eu não assisto filme dublado de jeito nenhum, porque isso é andar para trás, né? Digamos assim. Sim, verdade. Legal. A terceira perguntinha ele acabou já respondendo, né? Exatamente. Vamos mudar para a quarta? Exatamente. Nossa! Ó, gente, elas não me passaram nada, não, viu? Não foi nada combinado. É que a gente foi falando aqui, acabou que ele já respondeu. Sim, exatamente. Sim. Maravilhoso isso, é muito bom, muito bom. Pode falar. E, bom, enfim. Você ia falar alguma coisa, Ana? A Aninha ia fazer a quarta pergunta. Você quer que eu já faça aqui para ele? Eu posso fazer sem problemas. Aqui a gente tem a pergunta seria sobre o processo da sua chegada e adaptação na Irlanda, né? Então, quais foram as principais dificuldades e como você superou? Aí, se eu puder só colocar um detalhezinho, hoje você, claro, está há 11 anos, então você já domina o idioma, e igual você comentou, que eu achei bacana também falar que já está estudando para poder entender o processo de trabalho do país que você está, né? Então, você tinha uma visão mais daqui do Brasil, agora você está se aperfeiçoando aí. Então, assim, quais são as dificuldades, ou o que você poderia trazer que superou, que seria o tempo, por exemplo, um tempo que você acha, não sei se vai fazer sentido essa pergunta, que você levou para entender que você domina o idioma,
sabe? Eu cheguei aí na Irlanda, tinha feito um tempo no Brasil, mas cheguei e vi que eu estava perdido, né? Falei, meu Deus, quanto tempo você acha que você levou para poder se sentir mais confortável, digamos assim, para poder falar, para poder frequentar os lugares? Você tem essa base, mais ou menos? A frequentar os lugares não demorou nada. Eu imagino eu estava perguntando aqui, eu falei, gente, chegou. Não vem com... Meu amor, não, para entrar num bar você não precisa saber falar inglês, só saber beber. Então vamos falar do mercado, né, de trabalho. Então, quando que você se sentiu mais confiante ali para falar, não, vou conversar com você? Depois dos meus subempregos. Essa palavra não se usa mais, né? Mas na época, depois dos meus empregos que eram só para pagar a conta, não tinham nada a ver com carreira, com nada contra, pelo amor de Deus. Tudo é um trabalho digno. Me orgulho muito de ter feito, porque me ajudou a chegar até aqui, senão eu teria voltado para o Brasil, né? Então, depois disso, porque mesmo você estando ali fazendo uma limpeza, ou fazendo uma comida, ou servindo, você vai escutar o inglês o dia todo. Isso contribui bastante, né? Você não vai falar, vai travar. Eu me travava bastante. Alguém perguntava alguma coisa, eu colocava o ouvido, assim, até um pouquinho rude, né? Infelizmente. A pessoa que conversar com você faz assim, né? Você não tá entendendo. Como se você fosse entender, colocando o ouvido na boca da pessoa. Como se fosse o tom de voz, né, João? Como se o problema fosse o tom, né? Ai, entendi. Gente, barato. E aí foi assim. Ô, João, não tem nada a ver com o que a gente combinou, do que a gente conversou aqui, mas é porque outro dia eu vi você contando da carteira de habilitação. Você pode compartilhar rapidamente com a gente, porque é muito interessante. Ele estava falando nas redes sociais, eu achei maravilhoso. Conta pra gente rapidinho, assim, só faz um... Sim, mais uma vez, falta de informação, e por isso que eu não tenho carteira irlandesa até hoje. Aliás, não tinha, agora eu já tenho. Aqui funciona assim, gente, é muito estranho. Você baixa o aplicativo, estuda por ele, são 40 questões, você faz sentado ali no computadorzinho, num órgão aqui do governo, são 40 questões, você só pode errar 5. É bem apertado, né? Se eu não me engano, no Brasil são 30, você pode errar 9. A folga é bem maior, né? Só que, o que acontece? Você passando nesse teste, você pega o carro, coloca etiqueta? um adesivo, uma etiqueta com L, de learner, que você está aprendendo, né, a dirigir. Aí, se você tiver uma pessoa com a carteira permanente, você pode já ir para a rua, dirigir. No trânsito. Aqui, ó, sem saber. Pronto. Nunca pegou no carro na vida, mas pode. Mas se tiver alguém no carro, tá tranquilo. Só ter alguém. Na verdade, ainda digo mais, tem gente aqui que anda com uma pessoa do lado que nem é habilitada. Olha. Porque daí a guarda, aqui chama guarda, a polícia chama guarda, né? Vai ver que estão em 2, não vai ficar perdendo tempo de parar todo mundo para ver se... Exatamente, né? Também. Pode ser que pare? Pode, mas eles vão perder o dia todo fazendo isso, né? Então, muita gente faz isso, sim. Se você chega com a sua carteira brasileira, você pode dirigir até 1 ano. Aí depois, hein, galera? Até 1 ano com a carteira brasileira. Aí a lei mudou também em 2019, depois do COVID, 2020, depois do Covid, que você pode aplicar para redução de aulas de direção, porque são 12. Mas como eu tenho a carteira brasileira, o que eu faço? Traduzo, aí tem aquele certificado também, se você tem bloqueios na carteira, no Senatran tem, né, no Detran, sei lá. E aí você traduz tudo, aplica, e aí você só faz 6 aulas e pode fazer o teste prático em 3 meses e não 6, como um motorista novo, né, digamos assim. Maravilhoso. E você sentiu diferença nos carros? O interessante, acho que o interessante que você queria que eu falasse, eu acho, né? Gente, aqui não tem teste de baliza.
Esse foi maravilhoso. Escuta, Ana, escuta, que esse foi maravilhoso. Não, não tem teste de baliza e hoje eu entendo por que essas pessoas sobem na calçada para estacionar. Eu Olha fico isso. morrendo de medo. Andando na calçada, eu vejo as pessoas subindo. Um carro na calçada e depois saindo. Que aqui a grande São maioria das sacrilégios. reprovações são pela baliza, chega na baliza. Aqui o teste ali, o grande problema, o auge, a cereja do bolo é passar na baliza. E aí, A pessoa fica em pânico com a baliza, né? Porque você não pode encostar naquele bastãozinho, é o cone. complicado. É complicado, mas eu achei maravilhoso. Mas só que aí o que acontece? Tem um teste que é a reversão, marcha ré, né? Marcha ré num corner, como chama? Quando é assim? Ai, meu Deus. Numa curva. Ah, tá. Curva. Tem que dar marcha ré numa curva. Gente, isso é contra a lei. E você tem que fazer isso no teste de direção. Nossa, muito zoada, muito engraçado. Não tem teste de baliza, tem teste de uma coisa que você nunca vai usar na vida. E, João, os carros aí, como você está mais voltado ali para a Europa, né? Eles têm a direção, tá ali na parte da mão inglesa, mão inglesa, que eles chamam, né? Mão inglesa, eu estava até dando uma olhada aqui só para não errar o nome, que eu sei que eu falo a direção do lado direito, mas é mão inglesa aí mesmo? Na verdade, a gente chama mão inglesa no Brasil, mas não é o nome correto, né? Eu não sei como chama também, não me lembro. Mas, porque não é só aqui, não é só na Irlanda e na Inglaterra, tem Nova Zelândia, tem Austrália, tem alguns países, né? Tem alguns países, mas na Europa é só no Reino Unido e na Irlanda, só. Entendi. Então, e você também sentiu diferença nos carros, assim, para dirigir? Eu sou canhoto, né? Então para você tá melhor. ótimo. Não. E isso não impactou você tendo carta habilitação no Brasil? Isso não tem nada a ver. Só assim, você tem que se acostumar na rotatória, né? Porque a rotatória já é difícil de fazer na nossa mão, né? Não difícil, mas você tem que ter atenção. Você tem que prestar atenção para não ir para lá, né? Tem que ir para cá, tem que ir para a esquerda. Sim, então, sim. Mas você segue o fluxo. Você tá vendo ali os carros indo, por que você vai para lá? Não faz sentido. Ah, legal. É só um adendo só mesmo, porque a gente tá falando de carta e veio isso na minha cabeça. Mas dá uma confundidinha assim no começo só, não é? Tem gente que faz um escarcel, mas não é tudo isso, não, é tranquilo. É ótimo. E o clima? Você sentiu diferença no clima do Brasil para Gente, eu tava essa parte eu pulei, né? Eu tava na Paraíba, né? Então, na verdade, eu tô há 11 anos, mas eu tentei ficar 1 ano no Brasil, tentei me adaptar. Aliás, eu levei um irlandês para aí, deixei ele aí e voltei para cá. Olha que interessante, né? Muito legal. Deixei ele no paraíso e voltei para cá. E tá aí até hoje. Olha que legal. Tem 6 anos já que ele tá aí. Mas aqui, 300 dias por ano chove. Então, se você não gosta de chuva, risco da lista. Só pensando que o ano tem 364, só, né? Essa semana toda choveu, por exemplo. E igual a gente estava falando antes de começar a gravar, e não é uma chuva, é aquela chuvinha bem fininha. E é pior, né? Você acha que não vai molhar, mas molha. Esfria, aí à noite fica muito frio. Bom, eu tô ficando velho, não sou mais de balada, então pra mim tá ótimo, porque aí eu dou a desculpa. Ai, não, tá chovendo. Ah, não, tá. Então você não vai sair nunca, porque chove sempre. Aqui a desculpa é essa, está chovendo, eu não vou, né? E fala um pouquinho como foi, porque assim, o meu sonho é ver a aurora boreal. Você falou que viu. Vi. É lindo demais. Tem uns anos já, é lindo. Ai, meu Deus, eu sou apaixonada. Acho que no dia que eu ver eu vou chorar. Aí a gente só tinha o eclipse, né? De vez em quando. Ai, que não dá pra ver mais nada, viu? Eu fico que nem uma trouxa aqui olhando pro céu, com as coisas tudo. Ai, vamos ter a superlua. A lua de mas em São Paulo, você vai ver o que em São Paulo também, com esse ar daí, né? Mas é que eu sou firme e forte. Que é difícil.
Eu sempre acredito, sabe, que eu vou conseguir ver, aí o pessoal fica me dizendo, não, você não vai ver. Aí eu vou sim, para de tirar minha vibe. Ai, gente, Não, mas João. realmente é lindo. Ai, João, muito obrigada. Foi muito legal, viu, participar Eu que aqui, você agradeço. contar a história. Sua história foi linda. Compartilhar com a gente tudo isso. Foi incrível, incrível mesmo. Aninha, tem mais alguma Espero que vocês tenham pergunta aí pro João? gostado. Ah, não. Não, na verdade, assim, só agradecer, dizer que foi um prazer. A gente conversou hoje, mas assim, espero que a gente consiga trocar ainda mais figurinhas, né? Depois a gente compartilha contatos. E adorei você conversar com você. Essa conversa descontraída, o pessoal que vai assistir vai ver que tem tantos insights bacanas que você trouxe. Principalmente, eu falo muito pelo meu filho, né? Meu filho tem 17 anos, ele tem assim muito uma visão de estudar fora. Então, essas dicas que eu fui te perguntando é exatamente, muitas vezes, o que ele vinha falando para mim, né? Então, que legal. Dica, assim, de onde pesquisar, como que vai ser, qual inglês, como eu devo, assim, me preparar o máximo possível para poder estar em um país diferente. Então, o inglês, o idioma que eu vou enfrentar ali. Então, muito obrigada, viu? Obrigada por compartilhar, Imagina, que isso. por essa Eu sua agradeço o energia convite deliciosa. também. Foi muito legal conversar com vocês, um prazer conhecer você, Ana Rô, já conhecia há muito tempo, já conheço há muito tempo. Esses dias a gente ligou, ficou 5 horas no telefone, meu Deus. Foi. E passa rápido, né, gente? Acho que é uma coisa que passa quando você fala, meu Deus, que horas são? Acabou. Então tá bom, gente. Muito obrigada, viu? Adorei. E você que está assistindo, não se esqueça de se inscrever no canal, curte, compartilha com os amigos, porque hoje o tema foi muito interessante. A gente falou sobre intercâmbio e outras coisas também muito interessantes para você aí saber mais um pouquinho desse país. Eu posso dar o meu contato? Claro, a gente vai deixar as palavras da minha boca. Você vai colocar na descrição. Meu Instagram, Ribeiro, _João, sem acento, é lógico, .ie, de Irlanda. Arrasou. Todos os contatos do João, a escola também que ele falou vai estar na descrição do vídeo, tá? Então, se você ficou muito curioso, pode acessar lá, clica que você vai conseguir saber todas as informações, tá bom, gente? Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. Obrigada, pessoal. Um beijão. Tchau, gente. Tchau, beijo. Tchau, beijo.